Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui falando nesta nova videoaula do módulo 1, Fundamentos da Profissão. É um prazer estar com vocês. É muito bom ver que vocês estão aqui comigo, acompanhando os vídeos. Espero que tenham gostado dos dois vídeos anteriores. E no vídeo passado a gente falou um pouco sobre os cuidados que o cuidador deve ter consigo mesmo. Eu falei para vocês que o primeiro paciente que todo cuidador tem é ele mesmo. Será que você está se cuidando? E aí, diz para mim, você já parou para pensar em quantas vezes você tem ido ao médico, quantos exames você tem feito por ano, qual é a sua rotina? E as suas atividades físicas, será que você está descansando bem? E os seus hábitos são hábitos saudáveis? E aí, pensa e responda para você mesmo. Agora a gente vai para a nossa aula, que é o que interessa. Fique ligado e vem comigo. O tema da nossa aula de hoje é ambiente do paciente. E aí, galera, você sabe o que é o ambiente do paciente? Então, o ambiente do paciente nada mais é que toda a área física em que o paciente vai circular. Aonde você colocar o paciente, aonde ele for, aonde ele tiver acesso, esse é considerado o ambiente do paciente. Tem alguns ambientes do paciente que são restritamente a sua cama ou a cadeirinha do papai que fica ao lado. São aqueles pacientes que estão acamados, que estão com um grau mais de complexidade, alguns até presos, fixos a alguns aparelhos como o BIPAP ou CPAP, que é um motivo da aula futura nossa, onde a gente vai aprender os equipamentos hospitalares que são utilizados nas residências, nos home care. Então, o ambiente do paciente é isso. O ambiente do paciente é todo lugar onde o paciente circula, onde você leva ele, onde ele fica. Isso é muito importante a gente ter essa ideia. Agora, outra coisa sobre o ambiente do paciente que a gente precisa se atentar é quando você vai a primeira vez à casa desse paciente. Você tem que ter um olhar crítico, um olhar profissional. Você vai ter que trabalhar como se fosse um investigador. Vai ter que procurar qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer detalhe que possa vir causar um acidente e ferir esse paciente, causar um dano à sua integridade física. Então a gente tem que começar a observar com olhar crítico. Tudo que você olhar, você tem que falar: será que isso facilita ou dificulta a assistência desse paciente? Será que isso facilita ou dificulta a locomoção desse paciente? Tanto a locomoção sozinho ou acompanhado ou com auxílio de algum objeto, por exemplo, a bengala, o andador, uma cadeira de roda. A gente sempre tem que olhar para qualquer item, qualquer objeto, qualquer parte da área física e sempre se perguntando: isso ajuda ou atrapalha? Isso coloca a risco ou não a saúde do meu paciente? Essas são as perguntas que a gente tem que se fazer assim que a gente chega na casa do paciente, e todos os dias a gente tem que se fazer as mesmas perguntas, pois pode acontecer alguma coisa, alguma mudança dentro do ambiente, colocar alguma mobília que possa vir a causar algum dano a esse paciente. Tendo essa ideia de que o ambiente do paciente é toda a área que o paciente circula e tendo essa visão que a gente tem que procurar qualquer coisa que possa dificultar tanto a assistência ao paciente quanto a circulação, a locomoção e a qualidade de vida do paciente, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Você vai chegar na casa do paciente, antes mesmo de entrar na casa dele, você ainda está na rua. Só de você chegar na rua, perto do portão ou perto da portaria da residência, do condomínio, você tem que observar. Nessa portaria ou nessa residência tem acessibilidade? É fácil a entrada e a saída do paciente dessa residência? Será que só da rua, a calçada e o portão tem alguma rampa? Se o seu paciente precisar se locomover com auxílio daqueles equipamentos que eu falei, que é a muleta, o andador ou a cadeira de roda, ele vai conseguir com facilidade? Assim que você vai adentrando pelo portão, esse portão é um portão especial para pessoas com deficiência, ou seja, pessoas que têm uma limitação, que usam alguma cadeira, por exemplo. Ele é mais largo ou ele é um portão mais estreito que a cadeira, se passar, passa com muita dificuldade? Se passar com dificuldade, a gente sabe que o paciente pode esbarrar o braço dele ali e lesionar o seu tegumento, ou seja, a sua pele. Do portão até a entrada da residência do paciente, tem rampa?
tem degrau, o piso é plano, é uma linha planinho, assim, não tem nenhum tipo de problema que atrapalhe, alguma imperfeição no piso que possa fazer o paciente tropeçar. Como assim, professor, uma imperfeição no piso? Vamos supor que a cerâmica soltou e ficou um ressaltozinho da cerâmica. Você sabia que o paciente pode tropeçar naquele ressaltozinho e sofrer uma queda? Então a gente tem que observar tudo isso. E observar e começar a processar na sua cabeça. Será que tem alguma forma melhor e uma forma que eu possa conversar com o familiar e que ele venha a aceitar, a modificar isso? Aí você chega na entrada da residência do paciente, ou na entrada da frente, ou na dos fundos, que dependendo da residência, o cuidador só pode entrar pelos fundos, ou pode entrar junto com todos os familiares pela porta da frente, independente da que seja. A porta que o paciente vai utilizar é uma porta mais larga ou é uma porta mais estreita? Ela vai facilitar a locomoção do paciente? Se o paciente necessitar de ajuda imediata, rápida, tem como eu retirar rapidamente ele para uma porta estreita? Eu tenho que pensar nisso. Você entrou na casa do paciente, você vai olhar a mobília. Tem muito ou pouca mobília? Tem muita mobília? A gente sabe que para qualquer paciente idoso tem que ter pouca mobília e muito espaço para ele circular, que ele pode tropeçar em qualquer coisa e cair. E outra coisa sobre a mobília. Em cima dessa mobília, sobre ela, tem vários utensílios, tem muito enfeite, alguma coisa de louça, de vidro principalmente, que caso o paciente esbarre ou alguém esbarre, possa cair, quebrar, formar cacos e esses cacos vir a machucar o paciente. Ou seja, na casa de qualquer pessoa idosa tem que ter pouca mobília e em cima dessas poucas mobílias não pode ter muitas coisas que possam quebrar, de preferência não tenha nada. Outra coisa que eu tenho que observar, o piso dessa residência é antiderrapante ou é um piso liso? Caso seja um piso liso, eu tenho que saber intervir nesse piso liso. É mais fácil você sugerir para o familiar trocar o piso ou sugerir que ele compre um sapato, um calçado para esse paciente que seja antiderrapante? Qual você acha que é mais barato? Eu acredito que seja o calçado antiderrapante. Eu só saberei isso se eu entrar na casa dele e tiver essa visão crítica do ambiente que o paciente está inserido. Tá vendo quantas coisas legais a gente já está aprendendo e quantas observações nós já fizemos no ambiente do paciente? Outra coisa que eu preciso observar, esse ambiente, ele é limpo? Ele é organizado? Ele tem boa iluminação? Porque o nosso idoso tem dificuldade do campo visual dele, ele enxerga muito pouco. Então o local tem que ser bem claro, tem que ter uma boa iluminação para que ele possa, com a limitação dele, ele conseguir se locomover facilmente pela casa. A casa tem que estar organizada. Que tipo de organização é essa? Uma organização que facilite o cuidado com o paciente e facilite ele mesmo se organizar dentro da casa, ele pegar as coisas que ele mais utiliza, tudo está em fácil acesso para que ele não precise ficar se abaixando muito, pois o idoso não consegue se abaixar, tem que ter as coisas, a própria mobília, os objetos que ele usa, não, como eu falei, não pode ser de vidro ou de louça, tem que ter objetos específicos para ele, que é de plástico ou de um material mais inox, por exemplo, metálico ou alumínio, coisas que não vai quebrar quando ele for manipular. Isso eu tenho que observar. Outra coisa, esse ambiente que ele está inserido é um ambiente arejado? Tem circulação de ar ali? Tem janelas? É fácil dele estar entrando uma luminosidade dentro desse ambiente? Pois a luminosidade entrando, principalmente do sol, o sol batendo dentro do ambiente, faz com que prolifere menos bactérias, menos fungos, menos ácaros. Isso é algumas coisas que eu tenho que observar que há uma certa necessidade de intervenção caso seja o contrário. Mas na hora de intervir, na hora de conversar com esse familiar, eu tenho que ser um pouco sutil. Tenho que primeiro mostrar para ele os riscos, mostrar que isso pode acontecer algum acidente com esse ente querido dele e também já mostrar para ele uma solução. É igual eu falei para vocês do calçado, o piso não é antiderrapante, mas é mais barato que
trocar totalmente o piso ou comprar um calçado ou dois que seja antiderrapante. Você vai apresentar o risco e vai apresentar a solução, e uma solução que seja viável, que seja prática e fácil de ser utilizada ali naquele momento, que não demore tanto tempo, pois é mais barato, é mais em conta. Isso tudo a gente tem que observar. Outra coisa que a gente tem que pensar também, essa casa possui corredor, o paciente vai estar circulando e nesse ambiente que ele está circulando tem um corredor. Esse corredor a gente tem que observar. Se houver, ele tem aquelas grades, aquelas barras de segurança nas paredes, é necessário para o idoso não sofrer acidente ter aquelas barras. E o corredor também deve ser iluminado, principalmente à noite, pois tem alguns corredores de algumas casas que só tem a iluminação nos cômodos e o corredor fica totalmente escuro. Caso o paciente precise se levantar de noite, principalmente para ir ao banheiro, ele pode sofrer um acidente ali. Outra coisa que eu tenho que observar ainda no piso é se há tapetes. A grande quantidade de pacientes idosos que vão parar em UTI são por terem sofrido algum acidente com relação a tapete. Tropeçaram no tapete, escorregaram no tapete, e esses acidentes que eles sofrem acabam tendo fratura de fêmur, fratura de cabeça de fêmur, fratura de quadril, e geralmente isso evolui para um quadro infeccioso muito grave e eles acabam evoluindo a óbito. O índice de morte em paciente idoso que sofre queda por causa de tapete é muito grande. Agora vamos para o ambiente, vamos para dentro do quarto do paciente. O quarto da paciente já é uma coisa que a gente tem que se atentar mais, que é um ambiente que nós iremos controlar. Primeira coisa que nós precisamos ver é se tem muita mobília. Se tem muita mobília, nós não precisamos de muita mobília. O idoso precisa de pouca mobília. Então, pouca mobília sem nada em cima. As coisas que nós temos que deixar em cima dessa mobília são coisas mais importantes. Aqueles equipamentos que ele vai estar utilizando no dia a dia dele. Se o paciente faz uma fisioterapia respiratória, ele vai estar utilizando o Respiron. Se ele usa o aparelho de nebulização, pois ele faz nebulização durante o dia. Caso ele tenha a utilização do CPAP ou BIPAP durante alguma fase do dia, que tem alguns pacientes que ficam com o uso do BIPAP e CPAP contínuo, outras ficam com alguns momentos, principalmente quando ele tem um esforço respiratório ou no momento de dormir, pois quando o paciente idoso dorme, ele tende a respirar com um pouco mais de dificuldade. Ou se ele está utilizando algum outro equipamento, ele vai precisar deixar esses equipamentos próximos a ele, de preferência do lado da cabeceira dele. Esses equipamentos vão ter que ser guardados, limpos, vai ter que ter feito uma desinfecção nesses equipamentos. Isso tudo é uma coisa que nós iremos fazer, uma organização nossa. Vai ter uma aula específica com relação a isso, da organização, da forma de limpeza, da desinfecção, qual o produto utilizado. Quando a gente for falar os principais equipamentos hospitalares que são utilizados em uma residência, ou seja, numa home care. Outra coisa que precisamos ver, os materiais como luva, gases, soro, entre outros materiais, eles têm que ficar sempre à mão, principalmente a luva. Imagina seu paciente tendo uma complicação, fazendo vômito, broncoaspirando, ou ele sofreu um acidente e está lá o sangue jorrando naquela ferida que ele acabou de fazer. Você não vai enfiar sua mão ali desprotegido. Você tem que ter luva à disposição e próxima aonde o paciente está. Eu realmente aconselho a vocês que toda vez que você tirar o paciente da cama e levar para algum local, leve a caixinha de luva junto com você. Mesmo que você não vai usar, mas nunca se sabe. No momento que acontecer alguma coisa, é mais fácil você pegar essa luva, calçar e já atender o paciente do que sair correndo para procurar onde a luva está. Então, a organização do ambiente do paciente, ou onde vai colocar as coisas e a limpeza desses materiais é de cunho, é de responsabilidade de vocês. Outra coisa que eu preciso ver também com relação a essa organização, que a gente tem que começar a observar, é com relação à data de validade dos objetos que estão ali. Eu tenho um pacotinho de gás, está dentro da validade? Tem um soro, está dentro da validade? Utiliza uma pomada, está na validade? O hidratante está na validade? Os materiais estão feitos a desinfecção? Quando a gente faz desinfecção de qualquer material ou quando a gente utiliza qualquer outro equipamento, você precisa colocar a data que você utilizou.
Como assim data, professor? Você precisa, eu abri uma pomada. Você abriu a pomada, a gente vai ver isso mais especificamente. Você vai ter que pegar uma fitinha, mesmo que seja aquelas fitas crepe, ou próprio micropore, ou esparadrapo, arranca um pedacinho e nesse pedacinho você vai escrever a data que foi aberto, a hora que foi aberto, vai escrever seu nome. Ou seja, por que isso? Porque, vamos supor, uma pomada. A pomada está lá válida até 2021. A gente vai ver quando a gente for falar de medicação que assim que você abre essa pomada, ela não tem mais aquela validade até 2021. Ela vai ter uma duração menor, ou bem menor, na verdade. Você abriu um vidrinho de álcool. Você abriu o vidro de álcool. Você sabia que o álcool também perde o seu efeito, ele perde a sua validade num determinado tempo? Você vai ter que colocar lá que foi aberto tal dia, tal horas por você. Aí sempre, toda vez que você pegar o plantão, você vai ter que ir lá e checar a validade para ver se não está, se está vencida ou não aquela validade. Tem muita gente que guarda medicação, então xarope. Eu tomei um pouquinho, sobrou a metade. Aí fica lá fazendo aniversário lá achando que é válido. Não, isso não é válido. Ele perde a estabilidade dele, ele deixa de fazer bem e pode trazer algumas complicações, principalmente alérgicas e intestinais para a pessoa, gastrointestinais. Então a gente tem que saber que tem que datar tudo, colocar a hora e escrever quem foi que abriu e quando abriu. Além de outras coisas que a gente vai fazer, que a gente vai ter que anotar isso também em algum local. Outra coisa que eu preciso fazer também nesse quarto do meu paciente, eu vou ter que olhar o piso. O piso também é antiderrapante? Não é antiderrapante? Tem tapete? Não tem tapete? Caso o quarto dele, o paciente vai ficar somente no quarto e eu vou tentar tirar esse paciente da cama, eu vou precisar daquele calçado antiderrapante se o piso for liso. Isso é coisas que eu tenho que observar. Agora, meu paciente ele está sobre uma cama, ele tem uma cama que ele vai deitar. Algum momento do dia, todo mundo deita, não é verdade? Essa cama do paciente é uma cama adequada para ele uma pessoa idosa? Ele consegue sentar nessa cama, colocar os dois pés no chão, de linha bem retinho no chão, bem apoiado no chão, e o joelho dele está fazendo um ângulo de 90 graus. 90 graus. Ele sentado, o joelho está dobrado em 90 graus e os dois pezinhos bem apoiados no chão. Caso não esteja, ele não esteja encostando o pé no chão, ou esteja uma inclinação, a perna dele está mais alta, o joelho está mais baixo, quer dizer que a cama é baixa demais. Se ele não apoiar o pé no chão, a cama é alta demais. Isso tudo vai dificultar a vida desse paciente. A gente tem que propor que se troque ou tome alguma medida para fazer essa cama ficar no tamanho exato. Às vezes é só colocar um calço, às vezes pode serrar um pouquinho o pé da cama, sempre tem algum jeito para poder adaptar essa cama ao paciente sem necessitar comprar uma cama nova. É claro que o ideal seria a cama hospitalar para todos os pacientes, mas não é isso que acontece. Então a gente tem que saber se adaptar no dia a dia às necessidades e às condições da família. E também tem algumas famílias que não estão nem aí, né? Mas vamos torcer para a família que a gente for trabalhar seja uma família gente boa, uma família preocupada realmente com seu ente querido. Agora a gente já viu a cama, a gente já viu o piso, a gente já viu a mobília, a gente já viu a organização do ambiente. Esse ambiente é claro, é iluminado, esse quarto é arejado, o paciente precisa de ar fresco. Sim, precisa. Ele precisa tomar sol? Precisa. Se ele for acamado, a cama está posicionada numa posição que o sol consiga bater pelas janelas, caso haja essa possibilidade, e bater o sol pelo menos no paciente, que tem paciente que não pode sair da cama, mas precisa tomar sol. Vamos reorganizar a mobília do quarto do paciente? Isso nós podemos fazer, dar uma organizada ali e deixar tudo certinho. Outra coisa que precisamos fazer o checklist dos equipamentos. Toda vez que você vai mexer no quarto do paciente, o paciente usa um termômetro, usa um aparelho de pressão, usa um estetoscópio. A gente precisa ter esses equipamentos lá em mãos. Esses equipamentos estão funcionando? Toda vez que você pega o plantão, esse equipamento está lá? Vamos supor que um belo dia você chegou para pegar o plantão e você pegou o plantão normal, a pessoa foi embora. Quando você foi aferir a temperatura do paciente, cadê o termômetro? Como que você vai provar que esse termômetro não foi você que pegou, não foi você que quebrou e jogou fora?
Enfim, a única forma de você fazer isso é quando você chegar para pegar o plantão, na passagem de plantão, a pessoa te passar os equipamentos também. Olha, Joãozinho tá bem, não aconteceu nada, que não sei o que, aqui tá o equipamento tal, equipamento tal, equipamento tal, tá tudo aqui, já lancei, já registrei em um determinado local que eu estou te passando o paciente bem e com todos os equipamentos presentes e funcionando. Isso é uma coisa que é um hábito que a gente tem que fazer e que ajuda muito a gente caso haja alguma complicação ou suma alguma coisa. Principalmente se essa coisa que sumir ou quebrar for algo muito caro. Então a gente tem que mostrar que enquanto a gente estava ali, estava tudo certo e tudo funcionando, ok? Então a gente vai ter uma aula falando sobre isso de registro e a gente deve ficar atento a esses pequenos detalhes. Agora vamos para o quarto do quarto do paciente, a gente vai agora para o banheiro. Como que deve ser o banheiro de um paciente idoso? Primeira coisa que eu tenho que pensar é que o banheiro do paciente idoso, o piso tem que ser também o quê? Antiderrapante, muito bem. O piso tem que ser antiderrapante, bem iluminado e dois detalhes. Primeiro, que não pode haver box no banheiro de idoso, porque os idosos geralmente eles se desequilibram com muita facilidade e tende a se equilibrar no box. Mas box não foram feitos para servir de apoio e esse box pode soltar e o paciente cair sobre o box ou o box sobre o paciente. Esse box geralmente é de vidro e pode quebrar e cortar o paciente todo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso paciente fique com a pele íntegra, sem nenhum tipo de lesão. E se tiver alguma, quando a gente for tratar ele, a gente quer que ela feche, que ela se cure, que ele fique bem, restabeleça o seu condicionamento físico, não é verdade? Então, nada de boxe. Agora, outra coisa interessante sobre o banheiro. No banheiro, sim, pode haver tapete somente embaixo do chuveiro, aquele tapete de plástico, é um tipo de plástico especial que ele gruda no chão quando molha. Isso facilita o paciente se equilibrar. Dentro do banheiro também deve ter as barras de segurança, que são aquelas barras na parede, para o paciente se equilibrar. Caso não haja, o banheiro sim, a gente tem que pedir para ser adaptado. Outra coisa que eu preciso entender também do banheiro. Uma coisa que faz parte do ambiente do paciente, que é um objeto, é a cadeira de banho. A cadeira de banho, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que é uma cadeira que tem que ser funcional. Ela tem que estar funcionando, ela não pode estar enferrujada, ela tem que prestar ali para aquele serviço, aquela função que ela é desempenhada. Além dela não estar enferrujada, ela está em boa condição, as rodinhas dela tem que estar funcionando. Tem umas que ficam agarrando. Tem como trocar aquelas rodinhas. Nas cirúrgicas vendem aquelas rodinhas. Caso a cadeira esteja com rodinha estragada, compra uma rodinha nova e coloca na cadeira. A gente mesmo, cuidador, pode fazer isso. Outra coisa interessante sobre a cadeira é que a cadeira ela tem que ser limpa. Antes de usar, você tem que fazer uma desinfecção nessa cadeira com álcool a 70. E depois que você utilizar, dar banho no paciente, levar ele para fazer as necessidades dele, tem que lhe fazer a desinfecção na cadeira de novo com álcool a 70. Desinfecção na cadeira toda. Ah, professor, mas o paciente só sentou naquela partezinha branca e só colocou a mão nos bracinhos. Não importa, a parte de trás, de baixo, tudo tem que ser limpo. Usou, limpou, guardou. Eu aconselho ainda tentar arranjar uma sacola grande para colocar sobre essa cadeira para não ficar caindo poeira sobre essa cadeira até o próximo uso. E só guardar dentro dessa sacola assim que ela estiver seca, ok? Outra coisa importante também. Outra coisa importante é com relação ao ambiente do paciente, é que nós, cuidadores, temos a obrigação de limpar esse ambiente. Mas qual o ambiente que nós temos a obrigação de limpar? Aqueles principalmente que a gente usa para algum procedimento do paciente. A mesinha de cabeceira do paciente, tem uma mesa chamada mesa de maio que a gente usa, você já deve ter visto no hospital que ela é de inox, que ela se mexe. Tem aquelas mesinhas que você dá comida ao paciente, que você coloca, empurra a mesinha, ela vai até o meio da cama, aquela mesinha a gente limpa também. A gente limpa todos os utensílios que o paciente utiliza, que são os equipamentos do paciente. Nós não vamos limpar o chão, nós não vamos limpar a casa, a não ser que você viu o vídeo 1, que eu falei que você, a não ser que você
tem um acordo com o familiar que você vai fazer esse tipo de limpeza. Só que você vai ter que receber para isso. Você vai ter o salário de cuidador mais o salário para fazer essa limpeza. Não é um salário só para fazer todos os serviços, ok? Vamos lá, estamos chegando no finalzinho dessa aula, então o ambiente do paciente a gente viu que é todo o local que o paciente se locomove e nesse ambiente a gente tem que evitar muitas coisas. Quais são essas coisas? Eu coloquei para você, evitar escadas, pisos antiderrapantes, evitar tapetes, não ter box no banheiro, igual tá aí para vocês no slide. A iluminação noturna é muito importante, principalmente no quarto e no corredor quando o paciente vai ao banheiro. As grades na cama para pacientes que têm algum tipo de confusão mental ou que tenha dificuldade em se locomover e tenta sair da cama e cai. Poucas mobílias é necessário, porque ele precisa de espaço para ele estar andando. Tem muitas coisas que nós temos que observar. No dia a dia você vai começar a ter a noção de mais outras coisas e vai começar a fazer isso de uma forma mais prática, observar o que pode causar dano ao seu paciente e o que pode atrapalhar na sua assistência a ele, o que dificulta a sua assistência. Aí você vai tentar ajeitar para fazer a sua assistência ser mais rápida, mais prática, mais eficaz e que melhore a condição do seu paciente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau!